O senhor tá Melhorou tomando muito. chimarrão aí, ministro? O senhor tá tomando Estou chimarrão? tomando chimarrão. Deixa eu ver o Na senhor tomar verdade, chimarrão. eu estou reunido com a minha equipe aqui, nós estamos trabalhando, né? Ah, E alguns aqui de maneira presencial, outros estão online. por videoconferência, né? Legal. Para dar seguimento aí nas ações de governo no enfrentamento ao Covid-19. Ministro, deixa eu ver o senhor tomar chimarrão. Eu sempre gostei de tomar chimarrão. Eu não sou gaúcho, mas sempre gostei de tomar chimarrão. Deixa eu ver se o senhor se o senhor tomar chimarrão aí. Legal, acho legal essa imagem. É legal, Puxa, bacana. A latte, bacana. Chimarrão é uma coisa que une as pessoas. Você sabe que no é, vestiário do a- Barcelona. Mas no vestiário do nesse Barcelona momento tem a tem turma que do ser chimarrão individual, lá. né? Não, nesse momento individual, mas o chimarrão não sei. Dizem, né? Dizem, eu não sou ministro da Saúde, mas dizem que essa prata aí do chimarrão não passa nada, mas hoje em dia, hoje você tem que passar álcool gel em tudo, pô. Fui comer um pedaço de queijo agora, tava com gosto de cachaça o pedaço de queijo, porque eu tinha passado o álcool gel na mão. Ministro, é um prazer falar com o senhor. A gente Também pode da falar Atena. sobre algumas pautas importantes aqui. Primeiro, sobre esse pagamento dos R$ 600, né? Eu acho importante para as pessoas que estão ligadas entenderem como é que vai ser feito esse pagamento, de que forma vai ser, porque algumas medidas estão sendo tomadas e, na verdade, as pessoas mais humildes não têm acesso à informação e não sabem nem como é que vão receber. Por exemplo, esses R$ 600, como é que o cabra vai receber, ministro? Bom, Datena, primeiro esclarecer às pessoas que, por favor, elas não devem ir até as agências nem do Banco do Brasil, nem da Caixa Federal, e também não devem ir aos CRAS, né, que são os Centros de Referências de Assistência Social. Por quê? Porque nós estamos, no seguinte momento, nós estamos organizando para que estas quase 75 milhões de pessoas, se nós considerarmos o público do Bolsa Família, o cadastro único que nós temos aqui, que são 75 milhões, 122 mil, 587 brasileiros e brasileiras que terão direito a receber esses recursos em várias categorias, né? Que eu já vou explicar aqui para o nosso ouvinte entender. Mas o importante agora é falar de segurança das pessoas. No último final de semana, inúmeros sites, inúmeros números de telefone, no Instagram, no Facebook, no Twitter, surgiram para tentar orientar as pessoas para captar os dados das pessoas. Na verdade, são espertalhões, eu diria que são caralhas que querem se aproveitar de um momento muito difícil, de dificuldade das pessoas para obter esses recursos, essas informações e depois poder fraudar o programa. Então, que as pessoas não concedam os seus dados pessoais, a não ser nos organismos oficiais ou no sistema que nós estamos montando. Muito provavelmente, o cadastramento das pessoas será por forma digital, será através do telefone celular, de forma bastante simplificada, mas segura. Esse é o trabalho que toda a nossa equipe aqui, junto com a equipe da Fazenda, mais do Banco do Brasil, mais da Caixa Federal, a gente está trabalhando para poder entregar isso para a população brasileira. Então, não vá nesta semana nem à Caixa Federal, nem ao Banco do Brasil e nem ao CRAS. E não acredite em conversa que vem pela internet, para proteger as pessoas da tempo. Porque pode ter golpe, já tem golpista se aproveitando de tudo. Se tem golpista falsificando álcool gel com etanol, que é um crime contra a saúde pública, que é um crime inafiançável, que a gente só não tem coragem de aplicar. Teve um delegado aqui que aplicou esse crime num cara que fabricava álcool gel, que não só não protege as pessoas, como dá a sensação de proteção. É pior o cara usar isso do que não usar, porque ele tem a sensação de proteção, ele pega a doença, espalha a epidemia, morre e mata as pessoas. Eu acho que devia ficar na cadeia, porque inclusive do nosso Código Penal ultrapassado prevê-se essa pena de reclusão sem, na realidade, você a aceitar a fiança, né?
e o cara respondeu um crime de 10 a 15 anos de prisão. Então, cuidado com esses golpistas, não dê seu dado para ninguém, não passe seus dados para ninguém. Ministro, quem tem direito a receber esses R$ 600 e como é que ele vai receber ordenadamente, fisicamente ou online? Fisicamente é importante para evitar aglomeração e online, como é que vai ser feito esse pagamento, ministro? Bom, é isso que nós estamos operacionalizando. É importante dizer que a lei aprovada ontem, ela passa pela sanção do presidente hoje, ela passará por um decreto regulamentador, que nós pretendemos também que esteja pronto hoje, para o presidente Bolsonaro assinar, e uma medida provisória de crédito extraordinário. Então, nós estamos todos trabalhando, todos correndo, exatamente para poder fazer atender essas questões legais que são fundamentais para poder botar esse auxílio de pé. Quem é que vai pagar, então? É o Banco do Brasil, a Caixa, o BASA, que é o Banco da Amazônia, e o BNB, que é o Banco do Nordeste. Esses 4 bancos que estão na lei que vão fazer o pagamento. Quem é que tem direito a receber? Então, primeiro, o pessoal do Bolsa Família tem direito. Lembrar que nós nós inserimos, nesse momento da Atena, está rodando a folha do Bolsa Família, que começa a ser pago no dia 16 de abril. Nesse mês, nós colocamos, por ordem do presidente Bolsonaro, 1.220.000 novas famílias, elevando o Bolsa Família para 14.290.000 famílias. No governo Bolsonaro e na história do Bolsa Família, o maior número de beneficiários deste programa, quer do número de pessoas, quer dos valores financeiros, quer da média do ticket que é pago a cada família. Então, isso é uma coisa importante e algo muito importante também, o Estado de São Paulo, eu sei que é ouvido no Brasil todo, mas em especial em São Paulo, nós temos muitos nordestinos, de vários cantos, né, do Nordeste que estão hoje trabalhando em São Paulo, que estão sintonizados na Band, estão no teu programa, para dizer que no Nordeste nós somos acusados aí em questões distorcidas aí por alguns órgãos de imprensa, de que nós não estamos cuidando adequadamente do Nordeste. Bom, o presidente Bolsonaro, desde janeiro para cá, autorizou a entrada de 1.505.000 novas famílias no programa. Isso permite que a cobertura do Nordeste da Atena seja de 111,90%. O que é isto? O cálculo da extrema pobreza, da pobreza, é feita sobre o censo de 2010. Nesse censo, pessoas por município e por estado. Hoje, na região norte, eu não sei se é possível ver visualmente, tem aqui uma tabelinha, não sei se alcança aí os nossos ouvintes da Band, mas nessa tabela ela comprova. Consegue ver? Não dá para ver, não dá para ver totalmente. Agora sim, está aproximado, é capaz do cara mais ver. Pertinho. Só lembrando, ministro, que o site UOL está transmitindo essa entrevista para o mundo inteiro. O site da Band está transmitindo essa entrevista para o mundo inteiro, então o senhor está ligado do mundo inteiro. E à tarde eu estou repetindo do Brasil Gente, que é nacional. Então o senhor está falando para o Brasil, ok? Vamos falar da tabela então, ministro. Então, nesta tabela dá para ver claramente que o Nordeste, agora com as novas inserções, tem uma cobertura de 111,90, o que significa 12% a mais de toda aquela previsão de extrema pobreza e pobreza. Junto com isso, o presidente Bolsonaro determinou que pelos próximos 120 dias não seja retirada nenhuma família, nem do Bolsa Família, nem do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é muito importante para proteger principalmente os nossos idosos. Nós temos no BPC, acima de 65 anos, Datena, 2.050.000 idosos. Então, a gente tem que ter um carinho, uma atenção muito especial para isso. Então, vamos dar sequência. Então, o público do Bolsa Família pode e vai receber os recursos desses R$600 naquelas famílias onde as mães optarem por isso e elas forem o sustentáculo, né? Elas forem o pilar
sustentação daquelas famílias. Além disso, nós temos também o público de MEI, né, que é o microempreendedor individual. A economia está ajustando o cadastro dos MEIs, que são os microempreendedores individuais, está transferindo aqui para a cidadania, para a nossa equipe poder fazer o acompanhamento. Lembrando que o cadastro único está aqui no Ministério da Cidadania, já tem 75 milhões de pessoas inscritas. Destas, 60 milhões temos CPF. E no mês de março, nós fizemos um trabalho e nós acreditamos que agora, no iniciozinho de abril, nós vamos inserir mais 5 milhões de pessoas. Nós estamos apurando o cadastro único porque ele é a base para 25 programas sociais do governo federal e ele atende todo e qualquer programa que se faça em qualquer cidade brasileira ou em qualquer estado brasileiro. Além do MEI, nós temos os contribuintes individuais, que são aquelas pessoas físicas que não estão em programas do governo, mas contribuem para o INSS para fins de aposentadoria. Então, também o INSS está nos alcançando para fazer parte dessa base de dados para encontrar os brasileiros que têm direito aos R$ 600. Além disso, tem os informais, que aí nós temos a maior dificuldade. Que são cara que não tem carteira. À margem de tudo. Oi, Datena. O cara que não tem carteira, assinada. Esse. Mas ele nem está no MEI, ele nem está no Bolsa Família e ele nem é contribuinte individual. Então, mas aí a gente acha que nós devemos ter um volume superior a 5, 6 milhões de pessoas. Então, é uma parcela importante, porque ele tem atividades que não são formais, mas atividades onde ele não está na extrema pobreza. Ele talvez esteja bem acima da linha da pobreza, mas ele não tem, no momento em que tu para com a atividade econômica nas cidades, as pessoas não vão nos bares, restaurantes, não vão no posto de gasolina, não tem onde estacionar seu carro, não tem como vender pipoca, não tem como vender salgadinho, essas coisas que a gente encontra nas ruas de todas as cidades, não tem como montar feira, por exemplo, né, principalmente norte e nordeste do Brasil, centro-oeste. Como é que as pessoas trabalham? Elas não têm como obter renda. Então é por isso que é importante a gente localizar. E como é que nós vamos fazer isso? Vai ser uma solução tecnológica, ela está indo para a sua finalização, a pessoa vai declarar a sua condição, nós vamos rodar esses dados que ela vai nos dar nesse conjunto de cadastros que eu estava descrevendo para todos os nossos ouvintes, e se ela se encaixar, vai ter uma solução bastante simples, ela vai ser autorizada e ela ou vai no banco, ou vai no caixa eletrônico, e vai poder, e se ela eventualmente tem uma conta bancária, ela nos informa e a gente vai poder fazer rapidamente. A gente espera que já para a semana que vem a gente já consegue fazer os primeiros pagamentos. Palavra, isso é importante, essa palavra é importante, rapidez. Porque o nosso sistema, o senhor sabe melhor do que ninguém, que é burocratizado pra caramba, né? O que é que está sendo feito para tomar essas medidas rápidas? Porque tem gente matando cachorro a grito já. Esse é o grande detalhe. E foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. De repente o mundo desabou. Nós não podemos nem cobrar de governo nem de ninguém, porque foi uma pandemia. O mundo desabou, a economia mundial desabou. Imagine um país emergente que saiu da pior recessão de todos os tempos, que era o Brasil, que já estava subindo. Foi a pior recessão, foi o ano passado. Então o mundo desabou nas nossas cabeças. A velocidade agora para pagar, atender essas pessoas, como é que vai ser desburocratizado isso aí? Deve ser o coronavírus também, já que estou conseguindo falar direito. Olha, né? Datena, o ano passado nós fizemos um esforço gigantesco para reduzir o tamanho do Estado, para simplificar a vida das pessoas. Foram milhares de decretos e normativas que nós cancelamos. Nós, o ano passado, conseguimos recuperar a confiança interna e a confiança externa do Brasil. A liderança do presidente Bolsonaro permitiu que o Brasil voltasse a crescer. E o momento atual é o momento de nós buscar o equilíbrio entre a ciência da saúde, da prevenção, da proteção da vida das pessoas, principalmente uma grande rede de proteção para os nossos idosos. A gente vê
o perfil, né, de quem mais sofreu essa patologia, quer na China, quer na Alemanha, na Espanha ou na Itália, é preferencialmente os com mais de 65 anos, que têm uma maior letalidade. Então, nós temos realmente que fazer com que os nossos idosos não saiam de casa, que estejam protegidos, que a rede de proteção social do Estado se estenda para eles, para além do que vem sendo feito normalmente, para melhorar a sua condição de saúde, a sua condição imunológica e para melhorar a sua condição de atendimento àqueles que são mais vulneráveis. Nós estamos trabalhando também, tem 1913 instituições de longa permanência, onde tem milhares de idosos nessas instituições, são os asilos para idosos, né? Que nós também estamos montando uma estratégia de melhorar a condição de atendimento deles, mas isso tudo tem que ser equilibrado com a ciência econômica também. Nós temos um país que vinha se recuperando de uma recessão, de um período muito difícil para o Brasil, que vinha retomando emprego. Ano passado geramos 1 milhão de empregos novos no Brasil. Nosso objetivo esse ano era gerar mais 2 milhões de empregos, que esse número dificilmente vai ser atendido por conta de tudo que nós estamos fazendo. Nós também estamos trabalhando uma medida provisória e num crédito extraordinário, onde vamos receber aqui 2 bilhões de reais para estimular a rede de assistência social, assim como tem o SUS na saúde, na assistência social tem o SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Cada prefeitura do Brasil tem essa estrutura que é copatrocinada pelo governo federal. O presidente Bolsonaro determinou que a gente aumente o nosso orçamento exatamente para que essa estrutura, eu chamo de soldados da assistência social, são homens e mulheres que estão nas ruas do Brasil protegendo as crianças, protegendo os nossos idosos, protegendo os mais vulneráveis, atendendo a população de rua. Quer dizer, o presidente Bolsonaro está nos dando todas as condições de que a gente faça também, na ciência da assistência social, esse cuidado, mas nós temos que lembrar da ciência econômica. Nós precisamos proteger, retardar ao máximo, né, a curva de expansão do vírus no Brasil, mas nós também vamos ter que buscar o equilíbrio aí para, nas áreas essenciais em primeiro lugar e depois nas outras áreas, Entendi. ir retomando a atividade econômica, porque o Brasil precisa também manter os empregos, que é o que dá a condição de presente e futuro para as pessoas. É difícil, eu reconheço, mas é um equilíbrio que todo o time do Bolsonaro aqui do governo federal vem tentando buscar. Tem aquela curva, né, que o ministro Mandetta sempre fala, que agora a gente está começando a subir a curva, parece que a perspectiva é pior, vai bater lá na Páscoa, onde a gente vai ter maior número de casos e maior letalidade, depois de testes serem aferidos, mas a curva de maior perigo vai bater lá pela Páscoa. Esses pagamentos que serão feitos, eu não entendi ainda, a partir de quando serão feitos esses pagamentos? E um outro detalhe, parece que quem tem direito à Bolsa Família tem também alguns atendimentos, tem direito aos R$600. Então, quando o senhor pretende, eu vi que ainda não está definido, está sendo planificado, como é que vai ser feito esse pagamento nas agências e também se pode ser feito online é melhor, porque evita da pessoa ir até a agência física para receber o dinheiro, ministro? Bom, nós pretendemos, já na próxima semana, ter já a condição de iniciar os pagamentos ou os créditos, né? Por exemplo, no Bolsa Família, as pessoas que têm direito, né? Nós estamos trabalhando com a Caixa, eu contei no início do programa para os ouvintes, que nós estamos ampliando o Bolsa e estava rodando a folha que começa a ser paga dia 16. Então, o que ocorre? Nós estamos trabalhando com a Caixa para rodar uma folha suplementar exatamente para poder acrescentar esses R$600 ou R$1.200 para essas famílias do cadastro do Bolsa Família, que são 57 milhões de pessoas, que têm direito a esse recurso. Da mesma maneira, nós estamos preparando todo o sistema para ver se semana que vem a gente já tem condições, então, provavelmente antes da Páscoa, né, a gente já tem condições de poder alcançar esses recursos, essa primeira fase desses R$600,
para que os informais, os MEIs, os contribuintes individuais, os trabalhadores intermitentes, que é uma nova figura que existe hoje na legislação trabalhista. Então, é muito complexo isso tudo, mas nós estamos aqui desde sexta-feira, virando sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quer dizer, a equipe, eu estou aqui do meu lado com o secretário de Ciência Social, saiu do Ministério ontem, era 15 para meia-noite. Então, todos nós estamos aqui num super esforço, porque a gente pretende fazer com que a gente consiga minimizar ao máximo, Datena, todos esses problemas que tu está relatando. E lembrar que nas epidemias... Agora parece que parou mesmo. Um desdobramento em torno de 12 a 14 semanas, viu? 12 a 14 semanas. Bom, entre o início dela, o pico, e depois voltar para a normalidade. Então deve ser mesmo, abril, maio e junho, período mais crítico aí para a gente enfrentar. Ministro, eu entrevistei o presidente Jair Bolsonaro na sexta-feira e disse assim, presidente, o senhor não acha que o senhor poderia deixar a questão da saúde para o ministro Mandetta e tal? Ele falou assim, até lá, aquele jeitão dele, é o seguinte, quem foi eleito fui eu, e aqui quem manda sou eu. Eu posso até ouvir o Mandetta, mas eu dou a palavra final. E parece que no sábado teve uma reunião que rolou um certo problema entre o ministro Mandetta, que é favorável aí a pelo menos o distanciamento social, né, e não ao isolamento. Inicialmente ele mudou de posição, ele era favorável à quarentena, depois falou em distanciamento social, que é o que o Trump quer. Que o Trump estendeu até o dia 31, o presidente americano estendeu, acho que até o dia 30, aliás, até o dia 30 de abril, o distanciamento social, né? E não o isolamento social. O governo está tentando alinhar um discurso, né? Para que todo mundo fale a mesma coisa, inclusive o presidente da República. Hoje ele deve fazer um pronunciamento à noite e ele deve se posicionar para uma abertura da economia. Todos do governo pensam dessa maneira, porque o ministro Mandetta ontem deu indicações que ainda havia uma resistência a isso, a abrir a economia de uma forma que o Brasil não sofra tanto, mas que aí vai expor mais pessoas ao risco de vida. Não é verdade? Enfim, o que é que está se passando? O senhor, como um político experiente, uma pessoa que sempre teve muita coerência nas suas posições, né? Foi líder várias vezes, não é à toa que foi líder várias vezes. O que é que está acontecendo realmente dentro do governo? Tem alguma discussão, separação do Moro, do Paulo Guedes, do Mandetta em relação ao discurso do presidente? Porque o que vai prevalecer é o discurso do presidente mesmo, a gente sabe disso. O Bolsonaro, ele exerce o cargo de presidente da República. É um regime presidencialista e ele delega poderes até o ponto que ele acha que não deve delegar. Quando ele acha que a medida não é boa, ele volta atrás, como já fez. Existe esse problema dentro do governo mesmo ou não existe, ministro Onyx? Olha, Datena, eu acho que nós temos aí 2 ou 3 condições que são importantes da gente compreender. Primeiro, o presidente Bolsonaro é um homem apaixonado pelo Brasil e sempre, né, fala que ele está aqui. E ele tem consciência de que ele está aqui para cumprir uma missão. E essa missão é de fazer o Brasil ser uma nação respeitada e grande e poder fazer do grande país Brasil uma grande nação, que é uma coisa muito importante, né? As pessoas terem oportunidade de viver no presente sem medo e saber que tem futuro para todos. Eu acho que isso não é apenas uma frase, isso é um conceito muito importante. Bom, de outra parte, ele também é um cara muito francão, assim, franco, aberto. Ele dá liberdade para todos nós, ministros, para a gente poder dialogar, né? Para a gente poder defender as nossas posições, né? Então, não tem crise nenhuma no governo. O que tem é aquela coisa muito importante, aonde o time todo tem liberdade de cada um dar a sua posição, cada um dentro da sua área específica tem uma visão da realidade. É como eu sempre digo, tem a ciência da saúde, o ministro Mandetta fala muito da ciência, e eu sou
médico veterinário de formação, e eu acredito muito em ciência. Agora, tem a ciência da economia, tem a ciência da assistência social, tem uma série de ciências que, num governo, como é o caso do presidente Bolsonaro, ele tem que equilibrar e ele tem que poder compreender cada uma dessas coisas. E o episódio esse do coronavírus, primeiro, é a primeira epidemia que a humanidade enfrentou. Segundo, ela é uma epidemia de alta contagiosidade, graças a Deus, de baixa letalidade. Ela tem um perfil de uma área específica, uma faixa etária onde as pessoas têm, porque a maioria tem problemas pré-existentes, tem, como se diz tecnicamente, tem comorbidades, a população de mais idade, né, ela é alvo disso, acima dos 60 anos. Então, precisa equilibrar a proteção da sociedade com a condição de recuperar economicamente um país que vinha combalido. E esse equilíbrio é difícil. Pode entrar na internet, não tem fórmula em país algum. Ninguém sabe esta fórmula e nós estamos com humildade, com muita oração para Deus, com fé em Deus, tentando buscar esse equilíbrio. É isso que nós estamos tentando fazer. Proteger os desprotegidos, cuidando dos vulneráveis, protegendo o máximo, inclusive isolando os nossos idosos, mas nós temos que ter entendimento que como é que faz o produtor de leite que puxou o leite da vaca hoje às 5 horas da manhã e o carreteiro não passou na granja dele para pegar o leite? Como é que ele faz? Né? O leite dele vai fora? Ele está produzindo. Nós vai para a equipe que está por videoconferência para tratar do quê? Como é que... Daqui nós temos um programa, chama PAA, né, que é Programa de Aquisição de Alimentos. Como é que a gente compra a produção que a gente compra normalmente para as escolas, para os hospitais, para os quartéis, e como é que a gente adquire isso? Porque a alface, quando ela amadurece, ou ela é cortada e comida, ou ela é posta fora. Então tem todo um outro lado aí da sociedade que é importante. Os americanos, no dia 19 de março, através do Departamento Interno de Segurança Interna, criaram lá um conjunto de funções essenciais. Por exemplo, a indústria química. Como é que faz remédio se a indústria química não funciona? A indústria de equipamentos médicos, a geração de energia, o tratamento de água, o refino de petróleo, a distribuição do gás, são coisas que um presidente, que é o capitão do nosso time, ele tem que olhar para tudo isso e ele tem que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Isso é difícil, eu reconheço com muita humildade que isso não é fácil de fazer. Agora, não dá para a gente achar que o vírus veio aqui, bateu aqui e que o presidente Bolsonaro é culpado de tudo. Não é, não. A culpa que ele tem é de ter limpado o Brasil e reacendido a esperança no coração dos brasileiros. Talvez essa seja a grande culpa do presidente Bolsonaro, que aí contrariou um poder que já estava estabelecido no Brasil, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista das instituições. O presidente Bolsonaro é um homem que se conectou com o Brasil profundo, se conectou com a sociedade brasileira e nos trouxe a esperança de que a gente pode dar certo de novo. Então, talvez esse seja o grande problema que está por trás de muitos dos debates que nós temos no Brasil. Mas com fé em Deus, com equilíbrio, a gente vai buscar o caminho, eu tenho certeza. Desde o presidente da República a qualquer ministro ou autoridade do governo, o interesse é um só, é ajudar um povo que vai passar por dificuldade. É fácil o Trump tirar 3 trilhões ou 2 trilhões de dólares da carteira, que dá 3 trilhões a mais de reais que o nosso PIB, e ajudar a economia. Eu sei que nós já estamos utilizando recursos importantes que a gente tem, a gente não pode mais perder também muita arrecadação, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: tem microempresário, pequeno empresário pedindo ajuda, tem mais gente pedindo ajuda. Ministro, a gente espera uma perspectiva otimista, que esse vírus seja controlado, né? Mas até que ponto nós temos caixa para poder ajudar o povo brasileiro? Esse é o X da questão. Eu sei que é exercer uma
não é exercer uma condição de futurologia, mas passar uma esperança ao povo brasileiro se a gente ainda tem fundos para ajudar o povo brasileiro, como ele vai precisar de ajuda, não é o povo brasileiro, é o mundo, né? Só que país emergente sofre com mais dificuldade, né? Tem menos grana que os outros. Até que ponto nós estamos abastecidos para ajudar esse nosso povo que já enfrenta muita dificuldade, ministro? É a última pergunta, porque eu sei que o senhor tem que continuar a sua reunião, e a sua reunião é mais importante que qualquer outra coisa. É importante a gente informar, mas é mais importante vocês trabalharem nesse momento. Bom, Datena, primeiro dizer que é muito importante falar com os teus ouvintes, porque, como tu já disse ao longo do programa, tu falas com o Brasil inteiro, tu é uma voz de credibilidade e tu é uma pessoa que tem o carinho aí de milhões e milhões de brasileiros. Então, eu, na verdade, não estou só falando com um amigo da Atena, eu estou falando com milhões de brasileiras e brasileiros que precisam, nesse momento, de uma palavra de fé, de esperança, poderem compreender o que o presidente Bolsonaro sempre fez, de tentar separar, né, o que é o isolamento social, né, do distanciamento social. Isso é muito importante que a gente possa compreender. O isolamento tem um grande reflexo econômico, é por isso que eu digo que a gente tem que buscar o equilíbrio, e eu reconheço que é difícil. O distanciamento social, ele estabelece que haja, sim, mecanismos de proteção e de defesa de toda a nossa sociedade, e, claro, em especial dos nossos idosos, mas, por outro lado, ele permite que a sociedade brasileira volte de maneira gradual, de maneira responsável, à atividade econômica no Brasil. Nós precisamos recuperar o trabalho essencial. Como eu usei um exemplo meu de veterinário, né? Do cara que está tirando o leitinho da vaca, o sujeito que está produzindo lá a hortaliça, daquele que precisa fazer com que haja arrumar sua moto, onde é que ele compra a peça da moto para ele poder trabalhar e atender seus clientes, o jardineiro, o construtor. Bom, aí nós temos uma gama infinita de atividades que precisam ser retomadas. E, por fim, respondendo à tua pergunta, o presidente Bolsonaro determinou, o ministro Paulo Guedes, a equipe da economia e a todos nós, que a gente não poupe esforços para dar condição de proteção aos mais vulneráveis, para que a gente possa dar condição de atendimento para que não falte pão na mesa. Ele tem muita preocupação com isso. Quando ele saiu para conversar com as pessoas no final de semana, com quem ele conversou? Ele conversou com quem precisa, nesse momento, ter atendimento. O lugar de um líder, eu gosto de uma frase muito do Rudolf, que ele tinha na mesa da sala dele, lá de trabalho, lá em Nova York, quando era prefeito, e ele dizia que o prefeito tem que estar onde o povo está. Só para lembrar, ele foi a primeira autoridade a chegar lá no 11 de setembro, lá no World Trade Center. Ele ficou 3 dias numa barraca com a mesma roupa. Ele só saiu quando as coisas estavam organizadas. Então, o presidente Bolsonaro tem essa sensibilidade. Ele gosta de falar com as pessoas, ele gosta de ir no povo simples, exatamente para ver onde é que está a alma do brasileiro. Então, eu defendo muito o presidente Bolsonaro nessas ações, porque eu acho que essa é a missão do governante. O governante ele é eleito para fazer isso, para dar a resposta para a sua sociedade. E nós temos a determinação do presidente Bolsonaro, Datena, de fazer tudo que a gente puder, né? O Brasil, graças a Deus, com o trabalho que foi feito ano passado, eu quero voltar nisso. O Brasil ganhou credibilidade internacional. Eu estive em mais de 10 países, o ministro Paulo Guedes, o ministro Tarcísio, a ministra Tereza, e todos nós somos testemunhas de como os estrangeiros, os países desenvolvidos passaram a respeitar o Brasil pelo que foi feito no ano passado. Então, o Brasil tem crédito. O Brasil pode ir em instituições internacionais e buscar 80, 100, 120 bilhões de dólares para a gente poder sustentar as medidas que nós temos aqui sem nenhum problema para o Brasil. A economia brasileira, passado esse tsunami aí do coronavírus, nós vamos voltar a crescer. Eu sempre dizia que a baleia brasileira, que manteve, por causa das ideologias de esquerda,
lá no fundo do mar, aquela baleia verde e amarela teve muita dificuldade de se movimentar, ela estava começando a sair, botando a cabecinha para fora, já estava flutuando, e eu sempre defendi internamente que a nossa baleia ia voar. E eu continuo acreditando nisso, trabalhando nisso. O Brasil vai superar isso, nós vamos vencer esse momento, e eu tenho certeza que com as medidas que o presidente Bolsonaro vem liderando, a economia brasileira vai se recuperar, os empregos vão surgir, e nós vamos superar o coronavírus e o Brasil vai cumprir o seu destino de ser, na América Latina, do México para baixo, a maior nação, a mais bem organizada e a com mais perspectivas para suas filhas e seus filhos no presente e no futuro. Eu não perdi a fé e eu acredito, Datena, e confio no meu presidente Jair Bolsonaro. Olha, eu também sou otimista, viu, ministro? Eu tenho a impressão que a gente sai dessa tempestade mais forte do que entrou. Tomara. Que Deus nos ajude, um forte abraço. Desculpe interromper a sua reunião importante, mas é importante que líderes da nação nesse momento, ministros, governadores e o presidente da República, todo mundo fale à nação nesse momento. E aos seus assessores também, Datena, obrigado por me permitir falar com o senhor. Querido, eu falei, mas eu só falei, eu vou passar a câmera aqui só para rodar, porque estas pessoas estão ao meu lado, são técnicos qualificadíssimos e que dão o suporte para que a gente possa fazer o que a gente está fazendo aí a favor das pessoas no Brasil. Aqui todo mundo é um time, então pode rodar, tira da minha imagem, mostrar as pessoas que estão aqui nesse momento trabalhando exatamente para poder... Tem gente lá em casa, ó, as pessoas estão lá em casa, lá no telão, né? Gente em vários lugares, e assim como essa equipe aqui, outras equipes estão nesse momento se esforçando para que a gente possa dar certo como nação. E ninguém faz nada Bolsonaro sozinho. Tem dado todas as condições disso. Ninguém faz nada sozinho, precisa de uma equipe. E a gente sai com uma perspectiva diferente de mundo. Você vê, o cara está lá do outro lado, às vezes, do planeta, e você está falando com ele, está lá do outro... Porque o Brasil é um continente, está lá do outro lado do continente, e a gente está teleligado aqui, como nós estamos agora. Ministro, muito obrigado, e que Deus nos ajude, ministro. Abraço forte, obrigado pela oportunidade. Abraço grande.